todo mundo começa de alguma forma, e aqui não é diferente. No finalzinho de 2010, dia 7 de dezembro, é lançado o primeiro episódio de uma das webséries mais controversas da internet. E ela é... A gente chega lá eventualmente. Mas agora no momento, vamos começar na engatinhada. Caraca, olha como era a logo antiga deles, velho. A música que tá tocando no fundo se chama The Invader e ela toca em basicamente todo começo de vídeo dessa era antiga, o que fez ela ser bastante icônica na comunidade. Mas essa música não é original do show, ela foi composta por um tal de Peter Joseph Scaturo, com a ajuda do baterista Brian K. Mantia. Pelo que eu vi, também ela foi lançada em 2008. Ah, e aqui vem uma curiosidade que ninguém perguntou. Eu tinha 2 anos nessa época. Enfim, depois dessa pequena intro, a gente se depara com provavelmente uma das primeiras notáveis diferenças dos episódios antigos para os novos: a performance dos apresentadores. Toda vez que eu revejo um dos episódios dessa era, eu tomo um susto por causa da enorme inconsistência nas vozes com o passar dos anos. Os rostos aqui soam bem parecidos aqui, chega até a ser um pouco difícil de diferenciar quem é quem. A voz do Boomstick é literalmente a voz normal do Sherry, só que um pouquinho mais grossa. But don't forget Samus Aran. She's so badass, whole planets explode when she's done with them. Boom! He rose through the ranks, quickly becoming a commander of the Royal Navy. And when you find the thing you're good at, in his case, wanting murder, never do it for free. Ah, é, né? Eu não falei sobre os apresentadores ainda. Cada um dos rostos tem uma especificação nas análises. Aí, o primeiro é o Wizard, ou apenas Wiz, dublado pelo próprio Ben Singer. Ele é o cientista calmo que nas análises se especializa nos feitos dos personagens e nas áreas mais científicas do arsenal deles. Ele também é quem é responsável pelos cálculos, mas essa parte não se torna muito uma parada tão frequente quanto no futuro. Do outro lado tem o Boomstick, dublado pelo Chad James, que é basicamente o completo oposto dele. Ele é um redneck viúvo cachaceiro, amante de armas e explosões que se especializa nas habilidades e no arsenal dos combatentes. Esses dois são os principais rostos do programa desde o primeiro episódio e continuam até hoje, se tornando uma parte essencial de Death Battle, junto com as piadinhas sem graça. His weapon of choice is his EE-3 carbine rifle, an extremely accurate and powerful weapon which Fett often cradles like a child. Yeah, I do that with my guns too. That's not weird at all, Boomstick. No momento eles ainda não têm identidade própria, então é um pouco difícil distinguir quem é quem aqui. As mesmas razões que eu já expliquei. Alguns outros personagens são adicionados no futuro, mas a gente fala deles quando a hora chegar. Mas agora mudando de assunto, vamos para a próxima sessão. Os episódios são divididos em 3 categorias. Essas 3 categorias são lupadas em todo o episódio para criar uma tradição de versus debate, análise, animação e conclusão. Eu vou começar com a primeira. Como o nome diz, a análise é sobre análise. Lá é demonstrando uma mini biografia do personagem, um pouco do que eles são e depois suas habilidades e feitos com alguma piadinha no meio. Ambos os combatentes de cada vídeo têm uma análise e a qualidade delas é bastante neutra. Algumas são boas, outras são mais ou menos, e outras fazem meus ouvidos caírem podres no chão de tão ruim que são. Mas como é a primeira integração dessa parte da secção? Bem, a primeira análise é a do Boba Fett e eu não tenho muita coisa para falar sobre ela, honestamente.
Eu não sei quase nada sobre Star Wars, então eu não tenho o direito de questionar a credibilidade do que eles estão falando. Mas para a primeira análise do canal, ela é até que decente. Mas eu tenho uma coisa para falar sobre ela. Só uma coisa. Vehicle homing rocket, and believe me, you don't want to see this thing headed your way. That's right, Boomstick. Ouviu? Você ouviu? Essa é a icônica frase do Whis, That's right, Boomstick. Ela está presente desde o primeiro episódio e é meio que parte dessa leva antiga de Death Battle. E caso você esteja se perguntando o que há de tão importante nessa frase, simples. Porque ela é simplesmente uma das frases de ação do Whis mais repetidas do canal. Por causa disso, a frase meio que virou um meme na comunidade e até os próprios criadores do show ficam cientes disso. E de vez em quando tem um fanservice de That's Right Boomstick. Já a da Samus eu tenho mais ou menos mais coisa para falar sobre ela. As primeiras integrações eles não vão tão fundo nas histórias e nas habilidades dos personagens. Uma parte disso talvez seja porque o próprio Ben fez praticamente tudo sozinho e não teve o trabalho de ir muito a fundo nos personagens. Foi só a parte de Peach vs Zelda que ele começou a ter ajuda. Mas agora na parte da história dos personagens, eu não posso falar muito sobre o Boba, mas, por exemplo, uma das primeiras coisas que eles falam sobre a Samus é... Samus Aran was infused with bird-like Chozo DNA at a young age, increasing her strength, speed, and athletic ability far beyond those of a normal human being. How do they do that? I want me some bird DNA. relacionadas às habilidades dela. E para o resto da análise é assim. Em nenhum momento eles dão contexto para o universo de Metroid, falam sobre o trauma dela ou a relação dela com Ridley, o cara que literalmente matou os pais dela quando ela era criança. Não, eles não se aprofundam. E tudo bem, bem simples. É tudo bem ser tão simples assim. Isso não é uma crítica, é mais uma coisa que deixa os episódios mais datados e que leva um pouco de tempo para me acostumar quando eu vejo os antigos. Mas enfim, tem uma coisinha que eu acho que eu deveria mencionar. Você provavelmente está bastante confuso, mas deixa eu explicar aqui. Antes de Death Battle ser parte da World Scientific, que naquela época praticamente não existia, eles eram parte do site da Scroll Attack, que era um site para vídeos web shows. Eu acho, pelo menos. Eu não consegui achar muita coisa na net. Mas Death Battle era parte daquele site e os youtubers vinham de lá. Espero que eu tenha esclarecido mais dúvidas. Vamos voltar. However, she often makes mistakes. Somehow, she always seems to lose all her power-ups and upgrades at the beginning of every mission. É uma conveniência dos videojogos, e não deveria contar com uma fraqueza. Pelo menos pra mim. Man, someone get this chick a purse. Eu espero que você goste das piadas do duplo sentido do Blitz, porque vem muito mais à frente, especificamente em um episódio em particular. Ok, agora que as análises foram terminadas, a gente chega na segunda parte dos vídeos, a animação em si. Mas antes disso, The combatants are set. Let's end this debate once and for all. But first, mais uma frase icônica da comunidade. Só queria mostrar isso mesmo. Vai seguir em frente. A animação começa e definitivamente uma animação do começo dos anos 2000. Tá, mas agora falando sério, eu não acho que naquela época tinha tantas animações de sprite. Quando tinha era uma animação de Sonic ou Mario Bros da vida. Sem falar que a ideia do show em si era novo na época.
Eu não posso dizer se Power Scaling na internet era aquela coisa que é hoje em dia, mas eu imagino que Death Battle teve uma influência na popularidade da prática. E honestamente, para uma animação feita por 2010, foi basicamente uma pessoa só em 2020. Basicamente, para uma animação feita por basicamente uma pessoa só em 2010, ela até que funciona. Mas é inevitável não falar que a maioria dos episódios da primeira temporada não envelheceram igual o Lynch, cara. Mas você tem que admitir que se não fosse por essa animação, não existiriam tantos grupos entre as pessoas que envolviam dois personagens ficcionais de dois universos diferentes se enfrentando na porrada. Mas ok, chega de papo. Vamos ver essa animação aqui, já que eu não tenho muita coisa pra falar sobre ela de qualquer forma. Animação. A nave da Samus tá lá de boa no espaço, e aí vem a nave do Bubba e derruba ela na Terra. E aí a nave do Boba segue ela e esse é o setup. Os projetos da Samus aqui, eu não preciso nem falar muita coisa. Eles obviamente vieram de Super Metroid. Boa escolha, inclusive. Já o Boba, pelo que eu vi, ele veio de um jogo de Star Wars do Super Nintendo. A luta começa e eu admito que eu tô um pouco de medo de mostrar o vídeo com áudio, porque tá tocando uma música de Star Wars nesse começo. E eu não tô nem um pouco a fim de tomar direitos autorais de novo. Apesar que eu já não ganhei nada com esse canal. Mas enfim, tem algumas coisas bem legais aqui na luta, tipo a diferença de arco sutil padrão dos dois. Caso você não saiba, tem uma piada sobre isso na análise da Samus. A Samus usa a Morph Brawl para os ataques do Boba. Tem uma parte que o Boba sai voando no jetpack e a Samus usa o Screw Attack para ir atrás dele. E depois tem o final, onde a Samus aparece atrás do Boba para usar a Super Bomb atrás dele. O que tira muita vida. Ah, é. Esqueci de mencionar. Por algum motivo tem barras de vida na parte superior da tela, tipo no jogo de mais popular. Bem estranha e não dura por muito tempo. De qualquer forma, a Samus congela o Boba e explode o mel dele. E é só isso, não mais nada pra fazer essa animação. Depois disso, temos a finalização. E ela é bem normalzinha. Lá eles falam que a Samus é mais rápida e mais acrobática, além da superioridade de tecnologia. Eles também explicam que o Boba não conseguia atingir ela pela velocidade dela. E aí, senhoras e senhores, a gente tem essa pérola aqui. Samus is about 4 times smaller than the average vehicle, so there was only about a 1 in 4 chance for a direct hit from Fett's rocket. Not to mention she kept moving, preventing Fett from getting a solid lock on her. After Que o pior de tudo isso é que é legítimo até um certo ponto. A Samus canonicamente tem 1,9 metros de altura. Mas ainda assim eu acho bizarro que foi isso que eles decidiram usar como exemplo do porquê a Samus é mais rápida que um míssil. E esse é o episódio. Não tenho mais nada pra comentar. Por mais que tenha envelhecido de um jeito interessante, pra dizer o mínimo, ela não é ruim. Na verdade, nenhum dos episódios antigos são ruins. Eles são só velhos. E ser antigo não significa ser ruim. Caso contrário, ninguém jogaria jogos retro na atualidade. Eu dou esse episódio nota 6. E eu vou dar uma nota para cada um dos episódios, se mencionar. Para a época em que foi feito, certamente não é ruim. Só meio datado. Especificamente comparado com o remake, que eventualmente a gente vai falar sobre.